Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Obrigado por nos seguir, comentar e curtir aqui no YouTube. Ouça e visualize o seguinte em sua mente. As Meninas da Curva Pastora. Adaptado por Eduardo Lina. Esta história é bastante conhecida em Monterrey e talvez muitos de vocês já a tenham ouvido. Fazendo uma pequena pesquisa, surgiram alguns comentários e notas que mencionavam que esses eventos ocorreram na década de 70. Se você é desta área, talvez deva comentar o que sabe sobre o assunto e deixar na caixa de comentários. A história começa assim. A Zona da Pastora é atualmente uma zona urbanizada movimentada em Guadalupe e muito próxima das encostas do Cerro de La Silla. Porém, anos atrás era um local desabitado, com grandes extensões de terrenos baldios e regiões arborizadas, onde era comum as pessoas fazerem excursões ou acamparem com a família. Uma de suas excursões se transformou em uma tragédia quando dois infelizes adolescentes foram sequestrados e assassinados em circunstâncias estranhas. Eles chegaram àquele local junto com outros jovens da sua idade. Enquanto moravam juntos, decidiram explorar a área arborizada sozinhos, sem contar a ninguém. O tempo passou e a noite caiu sobre eles naquele lugar, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Eles apenas encontraram a morte. Foi feita uma busca para localizá-lo e um dia, finalmente, foram encontrados em um local bem próximo à Curva da Pastora. Eles foram brutalmente abusados e assassinados. A notícia se espalhou rapidamente pela região de Monterrey, no México, onde muitas investigações foram realizadas para encontrá-lo ou aos autores deste crime sangrento e cruel. Nunca conseguiram encontrar os responsáveis e o crime das jovens permaneceu sem solução, com o tempo e o crescimento da população. A área pastora começou a crescer e se organizar. Isso fez com que muitos veículos e transportes públicos passassem pela área. É neste ponto que a lenda dos Filhos da Curva começa a ganhar força. Começaram a surgir depoimentos e conversas entre as pessoas sugerindo que jovens apareciam neste local, assustando motoristas e causando acidentes não fatais. Esses acidentes foram causados repentinamente ao vê-los, principalmente pelo retrovisor ou ao atravessar a rua. Os taxistas e os motoristas de ônibus têm sido os que mais tiveram contato com esses fenômenos. Um motorista de ônibus urbano estava retornando à base após terminar seu turno. Eram 20 horas e o sol já havia se posto. A escuridão pairava sobre os picos do Cerro de La Silla e as luzes de centenas de carros podiam ser vistas atravessando a avenida. Ao fazermos a curva, as luzes do ônibus se acenderam. Algumas meninas que o impediram. O motorista fez um gesto com as mãos informando que não ia mais e continuou seu caminho. Depois de um tempo, algo chamou sua atenção e ele viu pelo retrovisor. Era a imagem das meninas que ele vira na curva, sentadas na traseira do veículo, olhando para ele e vestidas com uniforme escolar. Ao vê-los, o motorista freou e desviou o volante que quase o fez bater em uma guarnição. Ele se virou para procurar os jovens e eles já haviam desaparecido. Outro depoimento arrepiante foi feito pelo voo, um notívago cujo veículo quebra ao fazer a curva. É mencionado que seria aproximadamente 1 da manhã, quando sobrecarregado e cansado, ele decide sair do carro, pegando precauções necessárias para evitar que outro veículo colida com o seu carro. Ele colocou cartazes e pegou sua ferramenta para ver se conseguia consertar a falha, que aparentemente parecia ser elétrica. Ele estava concentrado em tentar remover os cabos da bateria do carro quando, pelo canto do olho, viu duas pessoas pararem de repente ao seu lado. Quando ele se virou, não pôde deixar de soltar um grito de choque ao ver duas meninas paradas ao lado de seu carro e de mãos dadas. Ele estava vestindo o que parecia ser um uniforme escolar e eles olhavam para o homem com um olhar perdido. "O que você está fazendo aqui a esta hora? Onde estão seus pais?" O homem perguntou estranhamente. Mas em vez de obter qualquer resposta,
Os rostos inexpressivos das jovens começaram a mudar. Apresentavam uma careta de tristeza e dor, acompanhada de um gesto de choro. A surpresa e o medo do homem foram enormes quando diante de seus olhos essas duas aparições simplesmente desapareceram. Outro acontecimento que marcou a lenda foi um estranho acidente ocorrido neste local. Seria de madrugada quando um grupo de jovens voltava de uma festa. Eles vieram em um caminhão e ouviram música e beberam cerveja, alguns deles parados na carroceria da picape que segurava o redila, enquanto outros entraram na cabine cantando alegremente a plenos pulmões. E de repente houve uma freada repentina que fez com que os que estavam atrás perdessem o equilíbrio e caíssem para trás na caixa. Quando se levantaram, o motor do caminhão ainda estava ligado e tanto o motorista quanto os passageiros haviam saído da cabine. Ao investigar o ocorrido, o motorista ficou chateado porque pensou ter visto alguns jovens no meio da estrada, um deles caído no chão e outro chorando, tentando reanimá-la. Ele menciona que eram segundos e que ele pensou ter tirado alguns. Os jovens assumiram a tarefa de procurar por aí para ver se ouvia alguém. A busca foi inútil porque ninguém foi encontrado. Todos zombaram do motorista e disseram que seu álcool já havia aumentado. Entre piadas e insultos, decidiram seguir caminho. Deixaram outro jovem ao volante e os que estavam atrás começaram a brincar sobre o ocorrido. De repente, ouviram uma risada infantil atrás deles que os fez se virar. Havia alguns meninos encostados na tampa da caixa, olhando para eles. Os jovens congelaram e começaram a tremer. Eles empalideceram quando desapareceram de repente. Poucos momentos depois, um segundo freio ocorreu e uma curva inesperada fez com que o caminhão saísse da estrada e batesse em um poste. Os jovens que estavam atrás, graças ao facto de estarem agarrados à grelha, conseguiram evitar serem projetados pelo impacto. Todos saíram, espancados e atordoados, para ajudar os que vinham atrás. Felizmente, eles receberam apenas alguns hematomas e hematomas. Todos ficaram apavorados, chocados não só com o acidente, mas porque o motorista de repente ouviu risadas do lado dele. Ele se virou por alguns momentos para observar e viu com horror o rosto de uma garota olhando pela janela. Foi isso que o levou a desviar e pisar no freio. A curva que guarda o mistério das meninas desaparecidas. Nos dias de hoje muitas pessoas relataram ter visto suas manifestações e ter tido contato com esses infelizes espíritos que continuam vagando e esperando neste local. A verdade é que nunca saberemos, mas o lugar está aí, esperando por você para visitar e, com sorte, conhecer os espíritos errantes dessas garotas. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.